como é que vocês estão? Eu tô super bem, graças a Deus, trabalhando igual um cachorro, uma lavada. Mas, né, eu gosto de trabalhar, então tá tudo certo. Gente, perdão por eu não ter voltado assim tão rápido, mas olha, tá fogo. Se tá fogo agora que eu não tenho filho, imagina quando eu tiver um filho, já tô assustada já antes de ter, né? Não tô grávida ainda, calma que ainda não tô. Então hoje a aula vai ser de adjetivos e pronomes possessivos. Não é um bicho de sete cabeças, vou mostrar pra vocês que depende de onde você põe, que muda o sentido e tudo mais. E conforme você vai lendo mais coisas em inglês, você vai conseguindo assimilar melhor a história. No adjetivo possessivo, o que é o adjetivo possessivo? Simplesmente é aquilo que você indica que alguma coisa é de alguém. É uma palavrinha que você põe para indicar isso. Então o que é meu, minha, seu, sua, dele, dela, deles, delas, dele, dela para animal, né? Tem todos aqueles casos e tudo. No português, você flexiona esse adjetivo, o possessivo, o pronome, na verdade, a gente tem o pronome possessivo. A gente flexiona ele de acordo com a coisa possuída. Um exemplo, meu carro, meus carros. Veja que sofre a flexão do número, né, que mais de um plural, então acaba que fica meus carros. No inglês não existe isso, ele não flexiona nem tanto para número quanto para gênero. Por exemplo, minha casa, a gente flexiona o meu, ele vira minha, quando eu quero me referir a alguma coisa que seja feminino. E no inglês também não acontece isso. Vamos às tabelinhas básicas e depois eu faço alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então aqui, o I, ele corresponde ao adjetivo possessivo my. You corresponde ao your. He corresponde his. She corresponde her. It corresponde its. We corresponde ao our. You corresponde ao your. E o they corresponde a their. Presta atenção na pronúncia, não é porque é they que você vai falar their. Não é assim. É they, mas nesse do adjetivo possessivo você vai falar their. É aberto, tá? Não é fechado como o they. Ele é aberto, é their. Como se tivesse um acento agudo, né? O adjetivo possessivo em inglês, ele é uma pessoa, assim, extremamente carente, sabe? Ele precisa tá com o objeto assim colado nele, é uma pessoa dependente, né? Então, por exemplo, se eu falo que são as minhas flores, e se eu falar somente my, você não vai entender. My o quê? Você tem que falar my flower. Se você quiser falar no plural, my flowers. Quem vai para o plural somente o substantivo. Se eu quero, por exemplo, falar que o carro é seu, o seu computador aí, esse computador que você está vendo, celular ou tablet que você está vendo, é seu. Então eu falo o quê? Your computer, your cell phone. Se eu quero falar, por exemplo, que o carro é dele, eu falo o quê? His car. O carro é dele. Perceba que no português a gente tem essa mania de usar o dele, né? Dele. O dele a gente usa depois do substantivo, certo? Em inglês não acontece isso. A gente põe o dele na frente do carro. Então é dele carro. É estranho, mas essa é a ordem, dele carro. Então, his car. Se eu quero falar, por exemplo, a caminha do meu cachorro tem uma caminha, só que ele é um it, né? Então, it's bed. It's bed. É a cama dele, do cachorro. Se eu quero falar, por exemplo, que as flores são deles, their flowers. Vale lembrar que os adjetivos possessivos não usam apóstrofo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não me venha colocar your com apóstrofo no meio. It's bed. Em vez de falar a cama do cachorro, você fala ela é cama. It's bed. Tá errado. Tira os apóstrofos. It's bed. Tudo junto. Your bed. Tudo junto. Her car. Tudo junto, tá bom? O pronome possessivo, que é o que eu vou explicar agora, é uma outra categoria. Ele a gente usa para substituir. Como assim substituir? Lembra das suas aulas de redação? Quando você começava a escrever uma frase, aí a professora olhava para a frase e falava: nossa, mas você precisa repetir a palavra flor aqui 3 vezes na mesma frase? Você não consegue dar um jeito de, tipo, por alguma coisa que vá saber que é flor no contexto? Você flor. O pronome
pronome ele veio para ajudar essa parte. Por quê? No português a gente fala assim. É um exemplo bem básico que vocês vão já pegar na... Minha flor é vermelha. A sua flor é azul. São duas frases. Se eu junto elas e tiro o pontinho aqui do meio e junto elas, então a minha flor é vermelha e a sua flor é azul. Pra que eu falei flor de novo? Me explica, pra que eu falei flor de novo? Então a minha flor é vermelha e a sua é azul. Você não entendeu que é a flor da outra pessoa que é azul? Você entendeu, lógico que entendeu. Todo mundo entende isso. Se você tirar a palavra flor e você já falou ela numa frase, você sabe que está se referindo a ela. Então você não precisa repetir. No português é simples assim. Você simplesmente coloca o possessivo e ficou filé. No inglês tem uma diferença, que é simplesmente substituição. Você pega minha flor é vermelha e sua. Esse sua, que quer dizer sua flor, ele é um pronome possessivo e não mais um adjetivo possessivo. Tá aí a diferença do português para o inglês. Você tem que usar uma outra tabela para falar que é sua. Você não pode escrever assim, my flower is red and your is blue. Você não pode escrever desse jeito. Você tem que escrever usando a outra tabelinha, que no caso é esta. Então o correspondente a I é mine, you, yours, he, his, continua do mesmo jeito. She, hers, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs. Você veja bem que a maioria só recebe um S no final, quem já tem S fica só com o S que tinha. Então, essa tabelinha aqui a gente vai usar quando a gente quiser substituir o objeto possessivo. Então, no caso, vamos voltar lá à frase que a gente estava fazendo. My flower is red and yours is blue. Então, a minha flor é vermelha e a sua o quê? Flor. Mas eu não repeti o objeto, o que me obriga a usar o pronome possessivo. Então, em vez de usar your, que é um adjetivo, que ele, lembra que eu falei, ele é pegado, ele precisa estar do lado do objeto. Como eu não coloquei o objeto, tenho que usar outro. Vou usar o pronome, que é o yours. Yours is blue. Se eu quero dizer assim, o carro da minha mãe é prata e o dos meus tios é vermelho. Então, o carro dela é prata, mas o deles é vermelho. Então, eu faço como que é a frase total. Vamos fazer a frase total. Her car is silver. Their car is red. Então, veja bem, são duas frases separadas. Se eu tiro o ponto e coloco o E no meio, vai ficar muita repetição da palavra car. Então, o que eu faço? Pego their car, tiro ele e simplesmente só substituo pelo pronome possessivo. Theirs. Então, vai ficar como? Her car is silver and theirs is red. Deu para entender como é que faz? Você tira a repetição, que é o adjetivo, mais a palavra, o objeto possuído, você tira isso tudo e simplesmente você substitui pelo pronome possessivo. O pronome possessivo já quer dizer tudo aquilo junto. Outro caso também que a gente utiliza o pronome possessivo é nesse caso assim: This is my pen. Esta é minha caneta, certo? Só que se eu quiser falar na ordem inversa, tipo assim, essa caneta é minha, eu tenho que usar também o pronome possessivo para dizer ela. Vou explicar por quê. This is my pen. O my tá ligado com pen, por isso que você vai usar o my, porque você juntou ele com o objeto possuído. Se você falar esta caneta é minha, você automaticamente separa o possessivo da coisa possuída. No meio deles tem um is. Então, this pen, esta caneta, this pen is mine. Você tem que usar o pronome possessivo, porque olha o que tem na frente. Não tem nada. Ele não está se referindo a nenhum objeto seu. Então, você tem que terminar ele com o pronome possessivo. Ele sim consegue ficar sozinho, tendo sentido. Se você escrever assim, this pen is my, tá errado. Somente se você colocar depois de novo o objeto
objeto na frente do possessivo. This pen is my pen. Isso estaria correto, porque você colocou lá o objeto junto com o possessivo. Acho que deu para entender, né? Que o pronome, ele é mais independente, ele não precisa de estar junto com nada. E o adjetivo, ele sim precisa estar totalmente colado no objeto possuído. Um outro caso também é se eu me referir diretamente à pessoa, a pessoa ser o possuidor, sabe? Por exemplo, assim, tem aquela música do Jason Mars, que inclusive vai ser o Qual é a Música? Ele fala o quê? I am yours. Eu sou seu. Aí você fala assim, Camila, mas não tem contexto, como é que eu vou entender? Eu sou seu. A gente fala isso em português também. Eu sou seu o quê? Seu amor, seu docinho, seu chuchuzinho. Você é seu tudo, você entendeu? Mas I am yours and you are mine. Dá pra entender que ele não precisa de um contexto para ser entendível. Mas você jamais poderá colocar assim, I am your what? Porque o your, ele já dá a ideia de que vai ter uma palavra depois dele. Então você fica esperando. Your what? Your o quê? Não tem lógica. Um outro caso também é o jeito que a gente fala assim. Por exemplo, um dos meus amigos é gay. Se eu for traduzir isso no pé da letra, como é que eu falaria? One of my friends is gay. Esse jeito, se você chegar lá e falar, vão entender. De boa, vão entender. Lógico que vão entender. Porque ele entendeu a lógica da formação da frase. Um americano, por exemplo, vai entender que você está falando isso. Só que lá eles não usam dessa forma, eles usam de outra forma. Eles usam esse tipo de ordem. A friend of mine is gay. A friend of mine is gay. Isso é que eles usam. E eles usam o pronome possessivo. Eles não vão falar assim, a friend of my, porque o my requer, lógico, você já fala my e já espera que tenha alguma coisa com ele grudado. A friend of my o quê? A friend of my friend. Você tem que repetir a palavra porque fica sem contexto. Mas se você colocar o mine, ele sabe que você se referiu ao friend, você não precisa repetir. E agora vocês vão ficar com o momento Qual é a Música? Com Jason Mars. I'm yours. Open up your plans, damn you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. O que o Jason Mars quis falar com essa música, I'm yours? A música, o título já diz, eu sou seu. Ele começa esse trechinho que eu cantei falando o quê? Look into your heart. Então ele já usou aí o adjetivo possessivo your. Você vê que logo em seguida ele já pôs o objeto possuído, que é o heart. Então, look into your heart and you will find that the sky is yours. E aí ele fala o quê? E você vai descobrir, você descobrirá que o céu é seu. É seu o quê? Seu céu. O céu é seu. Por isso ele usou yours. Se ele tivesse usado your nesse caso, você teria que repetir o sky. Então, the sky is your sky. Teria que ter o sky de novo. Para não repetir, ele usou o quê? O pronome possessivo. E aqui você subentende que é o sky, que o céu é que é seu. E depois ele vem com uma partezinha que ele fica repetindo, né, para dar sonoridade à música. E ele fala assim, então por favor não, por favor não, por favor não. E aí ele fala assim, não há necessidade de ser complicado, não há necessidade de complicar. Porque nosso tempo é curto, é isso que ele fala. Então, 'cause our time is short. É isso que ele fala, olha o hour. Por que ele usou hour e não hours? Ele usou hour porque ele está logo em seguida já explicando qual é o objeto possuído, que neste caso é tempo. E aí ele vem com this is our fate. E aí ele repete de novo aqui o adjetivo possessivo que corresponde a nosso, né? Então,
Este é o nosso destino, esse é o nosso fim, vamos dizer assim. Então ele termina com o nome da música, Eu Sou Seu, I'm Yours. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, escreva para o projeto crazyenglish@gmail.com. Entrem na página e curtam facebook.com/projeto Crazy English, aqui o endereço em cima. E também inscreva-se no canal aqui no botãozinho vermelho para você receber as atualizações de quando milagrosamente eu postar a próxima aula. Então é isso, espero que vocês fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima!